Eles acreditam que, aumentando a culpa, estão se autoprotegendo e falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem não pode deixar de feri-los. Tudo isso surge porque não acreditam que o que querem é bom. No entanto, a vontade lhes foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo de que necessitam, vindo tão naturalmente quanto a paz, que não conhece limites. Não há nada que a sua vontade fale em prover, que lhes ofereça qualquer coisa de valor. Apesar disso, porque não compreendem a própria vontade, o Espírito Santo em quietude a compreende por eles e lhes dá o que querem sem esforço, tensão ou a carga impossível de decidir sozinhos o que querem e precisam. Esse parágrafo aí é interessante, né? Porque ele fala que, aceitando a expiação, nós nos tornamos invulneráveis. E nós acreditamos que é a culpa que nos protege. Então, quando eu vejo a culpa em mim, eu penso que ela é minha salvação. Porque se eu me sinto culpado pelo pecado que eu acho que eu cometi, então eu estou protegido da ira de Deus. Olha, eu já me arrependi do meu pecado. Eu me sinto culpado por ele. Então, eu acredito que a culpa é a minha proteção. E aqui ele está falando que a minha invulnerabilidade está em aceitar a expiação, em saber que eu não tenho pecado. E é interessante aquilo dizer que o Espírito Santo vai dar aquilo que é aquilo que nós queremos, né? E a nossa vontade, na verdade, é a salvação. Mas a gente não sabe disso, não compreende que essa é a nossa vontade. Porque nós temos tanto medo de um Deus irado, que parece que se eu não for culpado, se eu não tentar me redimir, alguma coisa de muito ruim vai acontecer comigo. Afinal de contas, eu estou tentando travar uma batalha contra Deus, né? Eu não sei se alguém quer falar. Por isso, né, Juliana? Oi? Que antes de começarmos o estudo com vocês, eu estava falando aqui que nós esperamos o que convidamos. Estávamos comentando sobre isso, que nós estamos sempre esperando algo que venha contra nós. É exatamente isso que é a culpa. Porque se nós já estamos predispostos a algo que vem contra nós, tem algo de errado conosco. E nós não nos damos conta que nossa vontade é livre para tomar uma decisão diferente dessa. E aí sim, esperar e convidar aquilo que queremos. É preciso um convite, né? Até para o Espírito Santo, até para a expiação, né? Deus não vem e arranca do sonho, né? Então, assim, nós precisamos convidar aqui dentro para esse altar, né? A pequena disponibilidade. Porque imagine que ele diz aqui, não há nada que a sua vontade fale em prover, que lhes ofereça qualquer coisa de valor. Então, nossa vontade é uma coisa maravilhosa que nós podemos estar aceitando a nossa vontade e não reprimindo. O que nós fazemos é exatamente observar que não pode ser do jeito que nós queremos, que nós temos desejos, nós temos tentações, e por isso a gente vai se tolhindo até de observar qual é a nossa vontade, e vamos sendo levados por vontades que nós não sabíamos nem de quem é. É como se tivesse uma vontade que é a verdadeira vontade e é uma extensão da vontade do Pai, do Criador, que é a única real, na verdade, e tem essa outra vontade que a gente acha que existe,
que são essas pequenas vontades do personagem. E talvez nesse momento elas possam ser úteis como um trampolim para a desconstrução desse personagem, desse sistema. Mas, inevitavelmente, nós vamos ser levados à ideia de que existe uma só e absoluta vontade, a extensão da vontade do Pai. E a gente nem sabe qual é a nossa vontade, né? Mas a paz é algo que todas as pessoas concordam que sentem vontade. Né? Acho que o mundo está muito, vamos dizer assim, se dando conta das nossas ilusões, do estresse, das condições que são aceleradas, pouco tempo para descanso. Há pouco tempo para descanso. Parece que as noites estão mais curtas, porque temos tantas coisas para fazer que deitamos mais tarde e acordamos mais cedo. Então, quando ele diz aqui, uma frase linda, no entanto, a vontade lhes foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo de que necessitam, vindo tão naturalmente quanto a paz, que não conhece limites. É engraçado você falar isso. Hoje eu estava falando com a Deb que a impressão que dá é que quando se atinge esse estado de paz, a impressão que dá é que está num estado de dormência. E aí, o que eu fico observando é que eu tinha muitas vontades, assim, pseudo-vontades, vontades do meu ser individual. E o que a gente estava falando é que parece que as vontades vão diminuindo e o que vai acontecendo é apenas contemplação e aceitação do que está acontecendo. E aí, como nós estamos muito focados na análise do comportamento, então será que acabou a alegria? Então será que acabou a tristeza? Não é isso. É um simples... a impressão que eu tenho, assim, é que talvez o ego, né, fala para mim, não, isso é uma indiferença, isso não é paz. Eu acho que você está no estado de dormência, você não está prestando atenção, estão acontecendo várias coisas, e aí, você não vai reagir, né, você não vai fazer nada. E a impressão que eu tenho, assim, é que conforme... E é um processo, assim, total, que a vontade vai diminuindo, os picos vão diminuindo, não existe euforia e lá embaixo aquela depressão, existe uma coisa, a impressão que eu tenho é que o gráfico do meu dia está cada vez oscilando menos, é a impressão que eu tenho, assim. E a princípio, vem essa sensação mesmo do ego que fala, não, mas o que você quer não, a sua vontade não é essa. E cadê? Cadê a aventura? Cadê aquela adrenalina, né, da vida? Mas, e aí eu fiquei pensando nessa questão da vontade, assim, parece que cada vez vão tendo menos e menos vontades, né? Sim, estamos escravos do tempo, quando não percebemos o instante. Se você quiser continuar no 11, Ana. 11. Nunca acontecerá que tenhas que tomar decisões sozinho. Não estás desprovido de ajuda. Tens a ajuda que conhece a resposta. Irias te contentar com pouco, que é tudo o que sozinho podes oferecer a ti mesmo, quando ele, que te dá tudo, simplesmente te oferece tudo? Ele nunca perguntará o que é que fizeste para seres digno da dádiva de Deus. Portanto, não perguntes isso a ti mesmo. Ao contrário, aceita a resposta do Espírito Santo, porque ele tem o conhecimento de que és digno de todas as coisas que são a vontade de Deus para ti. Não tentes escapar da dádiva de Deus, a qual ele tão livre e alegremente te oferece.
Ele não te oferece senão o que Deus deu a ele para ti. Não tens necessidade de decidir se és digno ou não dessa dádiva. Deus sabe que és. Ausência total de julgamento. Que alívio, né? Não tenho que tomar decisão sozinha. Não há nenhuma decisão que eu tenha que tomar desprovida de ajuda. Ontem, no grupo de estudos do Roberto, surgiu o assunto da arrogância. Porque o curso fala da arrogância, né? Que nós temos a arrogância de achar que a avaliação que eu faço de mim mesmo é mais verdadeira ou é verdade e não o julgamento que Deus tem de mim. Deus olha para mim e vê o Cristo, mas eu olho para mim e eu vejo esse ser indigno. Então ele fala, você não tem que perguntar para o Espírito Santo se você é digno dessa resposta, é digno de Deus, né? Então, e aí ao mesmo tempo, o tempo inteiro a gente duvida, até nisso que eu estava dizendo, mas será que eu mereço esse estado de paz? Parece que tem tanta coisa acontecendo, não sou digna, olha o que eu estou fazendo, né? E essa prepotência de nos colocar no lugar de Deus mesmo e achar que a minha avaliação de mim mesma é mais apurada que a avaliação de Deus. Isso é expiação, não é? Porque a expiação é essa correção de que nós somos pecadores, nós estamos em dúvida de nós mesmos. E fazer a expiação é nos tornarmos filhos de Deus como somos, na verdade. E que não conseguimos relaxar nessa maravilhosa dádiva que Ele tem para nos dar. E esse senso, né, de não merecimento é a base dos nossos relacionamentos. Sim, porque isso é o que a gente espera e convida. Que o outro diga para nós mesmos que nós não somos nada daquilo de bom que poderíamos imaginar. E estamos sempre querendo que os outros confirmem que nós somos a pequenez, até para a gente ficar mais, como que eu diria assim, justificado na rejeição. Porque eu não me dou conta de que sou eu mesma que me rejeito e permito que o outro me dê sinais para me confirmar e que eu possa entender que é assim mesmo. Isso é violento demais. Convite, né? O convite. Você espera o que convida. Isso que a Ana falou é muito interessante, porque acho que existem muitos momentos, pelo menos assim, recentemente eu vivo muitas vezes, né? A gente cria esse padrão e às vezes é um pouco difícil de quebrar, mas você não conversa determinadas coisas com as pessoas próximas até. E Travou tudo. Tá ouvindo ele, Juliano? E que fatal, assim, dessa separação na sua vida prática, entende? Você protege algumas coisas que seriam muito melhor resolvidas a partir do diálogo e acaba fazendo exatamente aquilo que o sistema do ego e que essa coisa que a Ana falou de esperar aquilo que você convida, né, a acontecer. E o problema, eu acho que é que essa conversa não acontece primeiramente com a gente, né? A gente não tem essa conversa conosco de expor, trazer a escuridão aí para a luz, né? E aí existem, então por isso eu digo, esse senso de não ser merecedor influencia todo o relacionamento. Então é sempre pela metade.
é um pouco de mim que eu me revelo, porque eu acho que se eu me revelar inteiro, ninguém vai gostar de mim. As pessoas vão descobrir a impostora que eu sou. Sim. E isso é o que dá tristeza nos relacionamentos, né? Por que que os relacionamentos não nos dão alegria sempre nova? Né? Por que que temos que tecer uma história? Por que que temos que falar de algo interessante? Porque há uma inquietação quando nós nos relacionamos. Será que o outro vai gostar de mim de graça? Está gostando do que ele vê em mim? Deixei de pintar meus cabelos, e agora? Ninguém mais vai me olhar como antes. Quando eu mentia dizendo que eu não tinha um cabelo branco. Isso tudo é um apego à imagem. Então, nós vivemos apegadas à nossa imagem, porque a nossa imagem é o que nos favorece para que as pessoas nos aceitem. É a autoaceitação, né? Começa com a gente, né? Isso, e aí todas as pessoas são as testemunhas de que de fato não sou merecedora, né? Sim, sim. Então vamos lá no 12? 12, vamos. Irias tu negar a verdade da decisão de Deus e colocar a tua apreciação lamentável de ti mesmo no lugar da sua avaliação calma e inabalável em relação ao seu filho? Essa é uma frase muito grande, eu vou repetir. Irias tu negar a verdade da decisão de Deus e colocar a tua apreciação lamentável de ti mesmo no lugar da sua avaliação calma e inabalável em relação ao seu filho? Nada pode abalar a perfeita convicção de Deus da pureza de tudo o que Ele criou, pois é totalmente puro. Não te decidas contra ela, pois sendo dele, não pode deixar de ser verdadeira. A paz habita em toda a mente que aceita a inquietude, o plano que Deus traçou para a sua expiação e abandona o seu próprio. Não conheces a salvação, pois não a compreendes. Não tomes decisões a respeito do que ela é ou de onde está, mas pergunta tudo ao Espírito Santo e deixa todas as decisões ao seu gentil conselho. De novo, né? Tá falando da avaliação, que nós trocamos a avaliação calma e inabalável de Deus com relação à nossa, que é lamentável. Mas o que chamou a atenção nesse parágrafo aqui é que ele fala com todas as letras, abandona esse seu plano aí para a salvação. Não é isso. E, né, então ele fala, não tome decisão a respeito da sua salvação. Não é isso, você não precisa se sentir culpado, você não precisa projetar a culpa, você não precisa projetar a culpa no seu irmão, você não precisa de nada disso, você criou um plano insano para a salvação, porque você acha que está perdido, que se afastou de mim, né? E aqui ele está falando, não, é só aceitar o meu plano para a salvação, e o meu plano para a salvação é, você continua sendo filho santo de Deus, é só. E esse hábito, não é, Juliana? Nós não temos esse hábito de tomar decisões perguntando. Nós nem nos damos conta de que decisões tomamos, porque são tantas decisões que nós tomamos sem que a gente perceba a importância da palavra, porque a palavra decisão requer uma importância para que a gente observe, não, nisso aqui eu vou tomar uma decisão. Mas não, nós estamos decidindo o tempo inteiro, escolhendo, e nós não temos o hábito de lembrar de que há um gentil conselho. Achamos que a vontade de Deus para nós não se parece com um gentil conselho.
essa lição que começou essa semana falava das decisões, falava da dúvida, que nós só temos dúvidas com relação ao que nós decidimos porque nós não sabemos quem somos. Então, todo o problema está no reconhecimento de não saber quem nós somos. Porque se nós soubéssemos, né, naquela lição falava, se nós soubéssemos quem somos, nós não haveria decisão a ser tomada. Seria muito claro. Sim. Ouviríamos uma única voz. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Poderíamos viver nesse lugar naturalmente de paz, sem contraste, não é? Sem contradições. Vamos para o 13. Pode ir, Ana. Aquele que conhece o plano de Deus, o plano que Deus quer que sigas, pode te ensinar qual é. Só a sua sabedoria é capaz de guiar-te para que o sigas. Toda decisão que tomas sozinho só vai significar que queres definir o que é salvação e do que queres ser salvo. O Espírito Santo sabe que toda salvação é escapar da culpa. Tu não tens nenhum outro inimigo. E contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus, o Espírito Santo é o teu único amigo. Ele é o forte protetor da inocência que te liberta. E é sua decisão desfazer todas as coisas que iriam obscurecer a tua inocência na tua mente desanuviada. Essa palavra inimigo está entre aspas. Tu não tens nenhum outro inimigo. E contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus, o Espírito Santo é o teu único amigo. Então, o Espírito Santo é o único que pode ensinar sobre a salvação, né? E é por isso que nós não devemos tomar decisões por nós mesmos. E então, o que nós temos que fazer é muito simples, né? É se libertar, abandonar a culpa e não tentar achar nenhum inimigo externo, porque não tem nenhum inimigo lá fora, né? E o que vai nos libertar é a nossa própria inocência, a consciência de que nada aconteceu. Tem uma parte aqui do Ken, que o Ken fala que o nosso inimigo não é a culpa ou o pecado, sim a decisão equivocada por ele, que foi a decisão da mente contra a inocência do Filho de Deus. E essa decisão é reiterada a cada minuto, a cada segundo. Então ele fala sozinho, o Ken, né? Sozinho nós não somos nada e não podemos fazer nada. Nós precisamos de um amigo, esse amigo aqui nesse parágrafo com A maiúsculo, né? Para refletir para nós o que a nossa mente escolheu esquecer. Então o ego oferece a amizade da culpa e o ataque que nos tenta enquanto tivermos medo do nosso ser inocente. Porque se eu sou inocente, todos os outros também são. E aí eu perco o meu ser individual. E o propósito do curso pode ser visto como ensinar a distinguir entre o plano do ego da expiação por meio do sacrifício e sofrimento, que torna a culpa real, e o plano do Espírito Santo da expiação por meio do perdão, que retorna a mente ao seu estado natural de inocência. Isso é tão... É uma bifurcação na estrada. Eu acho que aí a gente tem a decisão, a nossa decisão pela separação e por se projetar nesse corpo com uma mente privada, nessa pessoa que tem pensamentos privados, para fugir, né, da culpa e criar assim uma noção meio distorcida de salvação. E aí é o Espírito Santo fazendo o único uso útil
dessa noção de salvação e talvez da noção de inimigo, e por isso a palavra inimigo está entre aspas aí, para se desfazer esse sistema. Não sei se foi claro o suficiente. Essa busca, né? A busca sempre do inimigo. Constante, a busca, porque se eu não estou salvo, com certeza alguém é culpado por isso. Sim. Ou eu ataco ou eu me defendo. E as duas coisas é a mesma coisa. E esse é o jogo da insanidade. E o tempo inteiro decidindo. E é isso, né? É assim, meu Deus, quem eu sou? Ah, eu sou um corpo. Ah, então pera que eu vou decidir. A minha decisão agora é me defender. Aí eu penso lá de novo, ai, nossa, meu Deus, quem eu sou? Ah, eu sou o Filho Santo Inocente de Deus. Ah, então não preciso fazer nada. Que bom, eu sou o Filho Inocente de Deus. Vou escrever umas etiquetinhas dessas e colar na minha pele. Soube que papeizinho nos bolsos, quando nós colocamos, existe assim, uma consciência. Se você escreve numa frasezinha num papel e coloca dentro do bolso, a sua consciência acusa que tem ali aquele conteúdo. Então, essa é uma frase ótima. Eu sou o Filho Inocente de Deus. Ah, tá. Entendeu? Se você escreve no papel e coloca no bolso, você pensa que a sua energia está registrando essa frase que está escrita no papel. Filho inocente de Deus. Tatuagem no braço. Inocente. Mas inocente de Deus. Sim. Tá, porque só tem pureza e Isso. não tem nada Porque Deus de... só cria Nada de história. De história, de... Então, como Deus me criou. Isso. Às vezes a gente fica um bom tempo. Do lado de Juliana. Débora. Ou desculpe, Gustavo. Augusto. Augusto. Desculpe, Augusto. Às vezes a gente fica um bom tempo, né, tentando nos salvar, né, e tentando encontrar inimigos e demora muito para a gente chegar a essa conclusão aí. Então, sou o Filho Santo e Inocente de Deus, né. Nossa mente dá, pelo menos a minha dá bastante voltas ainda, até retornar a essa ideia, né? Você faz, às vezes, fica muito tempo e faz muitas coisas até perceber o que está acontecendo e mudar a direção. E como a nossa mente é tão projetada, tão fragmentada, né? Isso vai acontecendo, parece que em diversas sessões, assim, da vida pessoal e vai se juntando, né, depois. É um caminho meio tortuoso. Tem uns personagens horríveis que a gente inventa, veste eles assim de monstrinhos e diz que eles são os culpados. O 14 agora. É o 14, é. Permite que... Posso começar, Ju? Pode sim. Permite que ele seja, portanto, o único guia que queres seguir para a salvação. Ele conhece o caminho e te conduz com contentamento por ele. Com o Espírito Santo, não falharás em aprender que o que Deus quer para ti é a tua vontade. Sem a sua orientação, acharás que sabes sozinho e decidirás contra a tua paz, tão certamente quanto decidiste que a salvação está apenas em ti. A salvação é dele, a quem Deus a deu para ti. Ele não a esqueceu. Não o esqueças e ele tomará todas as decisões por ti, pela tua salvação e pela paz de Deus em ti.
Pronto, então desiste de ser o seu próprio guia, você é só o turista, né? Deixa que o guia te leva pelo caminho, né? É só ele que conhece o caminho. E existe um caminho único para a salvação. E esse parágrafo fala é que você ainda não sabe, mas a tua vontade ainda é a mesma que a de Deus, né? E o nosso problema é que nós acreditamos que a salvação depende de nós. Depende dessa loucura que a gente faz de tentar encontrar o inimigo em todas as situações. Qualquer situação, nós estamos procurando inimigos. Inclusive, conosco mesmo. Então, a nossa primeira reação a tudo, quando a gente tem problema de saúde, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, vamos procurar o inimigo, vamos caçar o inimigo. A todo momento. E a salvação está no Espírito Santo que está em nossa mente. É só parar de falar, ficar quietinho um pouquinho, né? O Ken sobre esse parágrafo, ele fala que agora nós voltamos ao ponto de que nós não sabemos nada. Porque, na verdade, nós acreditamos que existe, de fato, um eu que pode saber. Um ser individual com um cérebro que pensa e entende. Então, voltar-se ao Espírito Santo por ajuda simboliza o reconhecimento de que as nossas mentes cometeram um erro ao escolher o ego e agora desejamos escolher novamente. É só o reconhecimento. E o desejo. Veja, o curso nunca fala que nós precisamos escolher, né? E o que nos impele a corrigir nosso erro é perceber a dor que a culpa do ego nos causou. Então, já que o nosso propósito é a paz e não o sofrimento, quando nós nos lembramos do nosso guia e amigo verdadeiro, nós escolhemos a sua sabedoria para nos guiar no caminho da salvação. Então, são interesses compartilhados ao invés de separados. A prática diária do perdão que termina com o sonho do conflito aqui. Então, quanto custa reconhecer que nós não sabemos nada? E isso é inocência, porque... Não sabemos coisa alguma. Porque, na verdade, quando nós somos crianças que sabemos que os nossos pais estão nos guiando, nós ficamos completamente livres e no mundo de fantasia, mas, enfim... temos essa consciência mínima de alegria, né? De diversão, até de concentração. E hoje em dia as crianças estão com hiperatividade. As crianças estão com pressão alta. Quer dizer, por quê? Porque os pais já não sabem nada. E as crianças já sabem que os pais não sabem nada. E os pais, às vezes, demoram de saber que eles não sabem nada. E isso que o Ken trouxe é muito interessante, porque o fato de eu achar que eu sei alguma coisa é porque eu acredito que existe um eu. Eu acredito que existe um indivíduo que sabe além do que é o plano de Deus para a salvação. O John sempre usa a palavra, ele fala GPS, porque em inglês é God's Plan of Salvation. Então, sim, o plano de Deus para a salvação é justamente um GPS, é uma bússola, é um guia. Sim, sim. Sim. Ju. Pode ir. Não busques avaliar o valor do Filho de Deus, a quem ele criou santo, pois fazê-lo é avaliar o teu Pai e julgar contra ele. E te sentirás culpado por esse crime imaginário, que ninguém nesse mundo ou no céu poderia cometer. O Espírito Santo ensina apenas que o pecado, entre aspas, de autossubstituição no trono de Deus
não é uma fonte de culpa. O que não pode acontecer não pode ter efeitos a serem temidos. Fica quieto na tua fé, naquele que te ama e quer te conduzir para fora da insanidade. A loucura pode ser a tua escolha, mas não a tua realidade. Nunca te esqueças do amor de Deus, que se lembrou de ti. Pois é, de fato, impossível que ele pudesse jamais permitir que seu filho caísse da mente amorosa dentro da qual foi criado e onde sua morada foi fixada em perfeita paz para sempre. Eu nunca tinha visto essa palavra aqui, caísse da mente amorosa. Porque falam, né, sobre a queda da consciência. Pois é, e de novo, né, ao tentar avaliar o Filho de Deus da maneira insana como nós fazemos, seria julgar contra ele. E aí aqui de volta ele fala assim, então, e isso gera culpa. O Ken fala muito isso, que ele fala que da culpa inconsciente. Essa culpa, obviamente, de termos nos separado de Deus, ela é inconsciente. Porque se ela fosse consciente, seria insuportável viver com essa culpa. Então, toda vez que eu ataco a mim mesma, ou seja, quando eu me magoo, quando eu me chateio com alguma coisa que acontece lá fora e que eu dou algo lá fora o poder de me chatear, de me magoar, de me deixar triste ou até feliz, né? O que eu estou fazendo é atacando a minha identidade real. Então, eu estou dizendo para mim mesma que eu não sou o filho de Deus, que eu não sou uma mente, e sim um corpo suscetível aos ataques. E quando eu faço isso, automaticamente isso gera culpa, porque eu estou julgando, né, e avaliando contra Deus, que tem outra avaliação de mim. Então, esse parágrafo aqui é muito forte, ele fala, você está se culpando e se punindo por você ter substituído o lugar no trono de Deus, mas isso é impossível. E o que não tem efeito não tem causa. Então, você não precisa se culpar por isso. Como a gente poderia levar uma avaliação desse tipo para um nível prático, assim, uma situação de vida prática? Uma avaliação, pois é, nessa situação mesmo. Hoje, por exemplo, eu estava dando aula de inglês, para você ver que qualquer coisa é uma sala de aula. E o assunto era videogame. E aí o assunto do debate era o seguinte, se as pessoas achavam que o videogame, por trazer esses jogos violentos, agressivos e tal, se o videogame podia tornar uma pessoa agressiva e se por conta do videogame essa pessoa poderia, sei lá, fazer coisas agressivas, ficar uma pessoa antissocial, a pessoa entrar em depressão. E aí foi muito interessante, porque, assim, os alunos, né, falaram, um falou, não, eu acho que sim, porque o jogo é muito violento, o outro pegou e falou, não, acho que não, porque eu jogo, mato todo mundo no jogo, e na vida real, né, eu não mato ninguém. E aí, naquele momento, eu entendi o quão rapidamente nós abrimos mão desse nosso poder e entregamos no outro lugar, ou seja, eu não reconheço essa agressividade aqui dentro de mim, e eu projeto, inclusive, num objeto, num videogame. Então, a culpa é o videogame. E quando eu ponho a culpa no videogame, e nesse caso era o videogame, ou pode ser alguém que me fechou no trânsito, que eu me irrito com essa pessoa que me fechou no trânsito, ou seja, eu dei a essa pessoa o poder de me irritar, o poder de abalar a minha paz aqui interna. E quando eu faço isso, eu estou me autoavaliando pelo que eu não sou. Eu não sou esse ser suscetível, um corpo que é só alguém me fechar no trânsito que acabou a minha paz. Ou é só jogar videogame que eu vou sair matando todo mundo. E esse é o ataque contra a minha real identidade. Não sei se ficou claro. Não, entendi. Interessante, só estava buscando um exemplo mesmo. Eu entendi o raciocínio até antes do exemplo, mas eu achei interessante pedir um exemplo, assim. O que eu estava pensando, que tem a ver com o que está sendo discutido agora
esse parágrafo antes do encontro, que eu estava dando uma relida, né? Fazia tempo já que eu já tinha lido esse subcapítulo. Eu estava vendo uma coisa lá no item 7 ou 8, no parágrafo 7 ou 8, que acabou tendo algo a ver com o que estamos falando aqui, mas, assim, às vezes, observar esse processo, né, de julgamento do sistema, ou, enfim, do ego, da gente, do personagem, né, dessa pessoa com esse pensamento privado, em algumas coisas, alguns acontecimentos, vamos dizer assim, que tem uma envergadura maior na vida pessoal, é mais fácil e você acaba conseguindo mudar algumas coisas. Mas tem umas coisinhas do dia a dia mesmo que você continua fazendo, tipo, nossa, aquela pessoa chata, puta, esse mala veio encher o saco aqui de novo, e você não consegue se desvencilhar disso. Então parece que, nossa, quando acontece um negócio que aparentemente assim, tem um impacto existencial para você, você vai lá e consegue aplicar algumas coisas que você está estudando, mas de repente, assim, no dia a dia, assim, parece que, não sei, você está no automático, continuando com as mesmas avaliações, defesas, e, enfim, isso é paralelo a toda aquela conversa que a gente tem várias vezes nos encontros de níveis de dificuldade, hierarquia de ilusão, etc. E eu também gostaria de falar sobre a imagem, porque como o cérebro vê por imagens, nós estamos sempre com algumas imagens registradas se repetindo. Não é o que está acontecendo naquele momento, é o que você espera e convida. É o que você espera e convida. E isso está em suas mãos, e você não se dá conta de que há uma predisposição na mente para extravasar a sua insatisfação ou a sua inquietação naquilo que está acontecendo. Por isso que nós precisamos estar olhando para dentro e nos aquietando e tendo uma vida menos acelerada, porque nessa aceleração fica muito difícil nós não estarmos gerando confusão dentro de nós mesmos. Augusto, isso que você me falou me lembrou de uma passagem do livro do David, acho que é esse 2 aí que a gente ainda está traduzindo, que ele fala da questão da expectativa. E isso que você falou mesmo, parece que quando a coisa é grandiosa, então eu foco a minha atenção naquilo e eu consigo perdoar. Agora, as coisas triviais, que parecem triviais, e o curso fala que, né, não tem hierarquia, aí parece que eu não estou tão vigilante. E ele traz um exemplo muito simples, muito trivial, que ele fala assim, você vai no seu restaurante favorito e você já planejou pedir a sua comida favorita, seu prato favorito no restaurante favorito. E você entra no restaurante já salivando, já sentindo o cheiro daquela comida. E quando você vai pedir, o garçom fala, então, mas hoje não tem esse prato. Ele falou, essa decepção que você experimenta, isso que a Ana falou, você convida e traz para si, pronto. Então, veja, você deu o poder de uma expectativa de comer determinada comida, determinar a maneira como você se sente. Totalmente invertido o pensamento, é uma coisa que o David fala constantemente, né? Estamos buscando uma causa lá fora. Isso, o inimigo externo. Então, é isso que a Ana disse, isso tudo que está aqui. Então, eu busco a primeira oportunidade, a primeira testemunha de que, tá vendo? Mas também, né, eu queria pedir minha lasanha e não tinha. Quem pode ser feliz assim, né? Não podemos ser felizes sem torresmo. Também acho. Ana, se quiser continuar no 16.
Cláudia quer fazer uma pergunta, um minutinho só. Eu quero fazer uma colocação, assim, né? Que eu entendo a situação de quando você assiste um videogame de violência, o videogame puxa dentro de você uma violência que você já tem dentro de você, você justifica no videogame. Entendi. Agora, a gente também, é uma coisa que eu reluto muito, por exemplo, eu não assisto mais televisão. Porque aquelas notícias e tudo aquilo que a gente vê no dia a dia alimenta isso que tem dentro de mim, né? Então, eu fiquei um pouco confusa aqui agora em relação a isso, porque eu até falo para as pessoas que assistem, converso com muitas pessoas assim, que vejo que você assistir televisão e assistir noticiário, você violenta um pouco sua mente, né? Então, isso aqui nesse momento agora está confundindo um pouco minha mente em relação a isso, que eu também tenho que olhar para aquilo tudo e não tenho que sentir, aquilo não tem que repercutir dentro de mim. Mas também eu tenho que ficar atenta para o que é que eu alimento a minha mente também, né? Então, esse paradoxo aí que me confundiu um pouco agora. Você ouviu, Ju? Claramente? Ouvi sim. Oi, Cláudia. Evitar, não é como ela sente que está evitando assistir televisão. Que seria, no caso, o videogame de violência, né? É interessante você entender, você vê que um menino que olha para um filme de videogame, ele entenda que aquela violência está lá, não está cá nele, né? Isso é legal, isso é a visão do Curso em Milagres. Mas, trazendo isso bem para a nossa realidade, né? Eu não gostaria que meu filho, eu criei minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, eu criei ela, não gostaria que ela se alimentasse de videogame, digamos. Estou dando só um exemplo para ir de encontro ao que eu entendi que você falou, mas que me traz também para essa minha realidade, essa realidade que a gente vive hoje em dia, de correr, de uma certa forma, de se alimentar dessa violência que está toda aí, né? Para você conseguir manter a sua criança inocente. Senão você fica refém do medo, digamos assim. Você entra num automatismo. Se você se alimenta daquilo o tempo inteiro, você somente vai entrar num automatismo que vai lhe levar para o medo. E para a reação, o cérebro reptiliano, de que você está reagindo. Aquilo vem para você, você já reage, você não tem nem tempo de pensar. Então, esse paradoxo, eu fiquei um pouco confusa. Cláudia, a dúvida eu vou assistir, mas isso não vai me afetar, né? Eu vou assistir esse jornal e isso não vai me afetar, ou então eu vou optar por não assistir, entendendo porque isso vai mexer, vai me afetar. Então, eu excluo isso. Então você prefere um livro do que assistir televisão. Ou eu assisto. Qual é a ideia? É você conseguir neutralizar, ainda que assista. A ideia sempre, né? O David traz muito isso. A ideia sempre é o propósito. Então, sempre é o propósito. Então, a gente sempre vai olhar para o conteúdo, né? Então, assim, quando eu decido não assistir, qual é o meu professor? Eu não vou assistir porque eu não quero olhar para isso, porque eu sei que isso vai despertar em mim coisas que eu não quero que desperte. Ou eu não vou assistir isso porque, pura e simplesmente, isso, sei lá, de repente não me interessa, ou, sabe? Porque a questão aqui é a importância que se dá para isso, porque o ego, ele traz essa hierarquia, que, por exemplo, um assassinato é uma coisa muito violenta e muito agressiva. Mas pensa, tem tantas outras coisas violentas e agressivas, o mundo em si é uma coisa violenta e agressiva. Para que uma coisa possa viver, uma outra precisa morrer no nosso mundo. Para que eu consiga me alimentar, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que que eu tomei uma decisão de não comer carne, há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás. Por que eu decidi não comer carne? Porque eu ainda não consigo desassociar o ato de comer carne com a culpa que eu tenho ligada ao animal. Mas comer carne ou não faz a menor diferença. E a minha insanidade é achar que disso depende a minha salvação. Então, sempre, qual o propósito com que eu faço isso? Então, tendo na mente essa noção de que, tá bom, eu decidi não assistir o noticiário, porque isso incita, sei lá, coisas negativas, ruins aqui em mim, mas eu sei que a decisão de
me conectar com isso que está aqui dentro de mim é minha, independente de eu assistir o noticiário ou não. Então, não é muito o que se faz, mas com que professor se faz isso. Se eu dou ao programa de televisão de mudar o que eu penso, né? E aí é que tá, né? Enquanto eu ainda dou esse poder para o programa de televisão de mudar essa maneira como eu sinto, não tem problema. Eu posso pura e simplesmente tomar essa decisão. Eu também não assisto a televisão, até porque eu nem tenho muito tempo, mas é isso. Qual é o propósito? Sempre no conteúdo, sempre no propósito. Por que eu faço isso? Então, a ideia é desligar enquanto você não está pronta para assistir e não passar mal. Isso é uma grande constatação que o curso sempre fala. Olha para dentro, como eu estou me sentindo agora? É o único julgamento do qual eu sou capaz. Puxa, eu assisto isso, eu ainda me sinto angustiada, então eu não quero assistir. Eu não vou ligar. Você tem abrir mão da sua vulnerabilidade. Você defende a sua vulnerabilidade. Você percebe e escolhe. Você não se sente invulnerável. Nós não nos sentimos invulneráveis quando estamos nessa experiência de perceber esse mundo que não é real, né? Porque o mundo das formas não é real, porque tudo isso que acontece não é real, mas nós não sabemos ainda lidar com isso, as ideias. E eu não me julgo, e o principal de tudo, eu não me julgo por ainda ser influenciada por isso que eu vejo. Entre aspas, por ainda acreditar que é isso que eu vejo que incita isso em mim. Eu não me julgo. Eu olho e falo, olha só, eu ainda estou com medo do amor, eu ainda acho que isso é uma causa, mas tudo bem, eu estou olhando para isso. Porque até o David escreveu, Gustavo escreveu lá no Escolha o Perdão, uma citação do David em que ele diz que aconteça o que acontecer, que nós estejamos assistindo, tudo é por amor. E isso é um contraste terrível. Então, é a escolha do e-mail hoje, do exemplo do e-mail. Eu recebi hoje um e-mail muito desagradável, muito agressivo e me faz passar mal. Resolveu não ter mais e-mail. Não, então eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo ler o e-mail e dizer quanta bobagem. E aquilo não me afeta, não, me enlouquece. Eu quero matar. Eu quero. Então, normal, Gustavo. Só que você não quer mais. Augusto, eu chamo de Gustavo. De matar pessoas todos os dias. Augusto. Eu escute ele. Fale, Augusto. Sinto vontade de matar pessoas todos os dias. Tá, mas como é que é? Sinto vontade de matar pessoas. Ai, que bom, você me deixou tão melhor agora. Lembrou da culpa. Tão melhor, porque eu tenho tido tanta vontade de matar. Mas mato mesmo. É importante a gente saber que é capaz de matar. A gente é uma mente só, né? Então, a gente acha que a gente está separado do serial killer, mas é a mesma coisa, né? A gente acredita que a gente está num corpo separado, numa mente separada, com pensamentos privados, mas aquele cara ali, a gente é a mesma coisa, né? Obviamente, a gente vai ter que trabalhar nesse nível. Eu hoje escolhi não desligar a TV ou o programa, mas não ler mais e-mails para continuar, se é que eu ainda estou com a mente sã. Não, mas o lance é que, tipo, se você cortar o e-mail ou cortar a televisão, você vai achar outra coisa para projetar, entendeu? Porque a gente tá nesse sistema, entendeu? Então não adianta a gente cortar no comportamento. Eu tava, assim, a Juliana falou, né, o lance da carne, e isso é uma coisa que eu tentei fazer várias vezes. E, assim, só depois que eu comecei a estudar o curso com mais seriedade, eu percebi que, tipo, não adianta nada eu mudar esse comportamento da carne, achando que, pô, sei lá, eu vou ser um ser mais purificado em relação a isso, mas o negócio não mudou em termos de princípio lá dentro, entendeu? E aí não adianta nada. Tá, mas eu vou cortando algumas coisas que me tiram a minha... Que eu permito, não que tiram, mas que eu permito que tirem a minha tranquilidade. E se eu puder fazer isso, pô, eu passei um dia muito bem, apesar de tampei
Ah, sim. Tampei. Tampei. O que é que você está rindo, Augusto? Até quando? Mas todos Tampei nós essa sentimos turma. muita Deixa raiva. lá. Quero saber. Isso, mas todos nós sentimos muita raiva. Isso que o Augusto falou, não adianta escolher não ver isso que vai ter outra coisa. E às vezes é uma coisa muito sutil. Mas assim, qual o propósito, né? E a outra coisa é assim, todos nós sentimos raiva, sim. E é isso que você falou, né? Assim, eu não preciso ler esse e-mail e falar assim, nossa, eu devia, não tá nem aí. Não é isso. Eu posso olhar esse e-mail, sentir raiva, olhar para mim mesma e falar, nossa, eu senti raiva. Eu estou com medo do amor neste momento. Com essa entonação. Tem um vídeo do Ken muito bom que ele fala isso. Ele fala exatamente com essa entonação. Você fala assim, nossa, eu ainda tenho medo do amor. Ah, mas tudo bem, eu sinto raiva. Eu vi a minha raiva, acolhi a minha raiva, aceitei o meu momento presente, não luto contra isso, não julgo. Eu não preciso escolher o amor neste momento. Nenhum de nós está preparado para escolher o amor agora. Ninguém. Tá bom, Juliana, isso é um estágio avançado para mim. Sim, mas é uma contradição. Isso ainda é um estágio avançado. Ela está dizendo que é para você reconhecer a contradição em que você ainda sente raiva. E ainda assim, na sua mente está uma outra possibilidade. Porque eu ainda sinto medo do amor. Na hora que você fazer o reconhecimento do que a raiva lhe traz, é o medo do amor. Tá, devagar. Tá, vamos ficar nesse estágio. Do modo Não. Hoje eu estava assistindo um vídeo da Ariana e ela falou o seguinte, olha só, eu sinto raiva quando eu li o e-mail, certo? Aí o que acontece? Eu sinto raiva por ter raiva. Eu sinto medo de ter raiva. Eu sinto culpa de ter raiva. Então, eu juntei dois sentimentos. Eu posso simplesmente só sentir a raiva. Tá bom já, não tá? Eu sinto raiva. Ponto. Não me julgo por isso. Eu não sinto culpa por ter raiva. Tem alguém que com um propósito real, existe um propósito de me desestruturar, de me desequilibrar, tá? Com a motivação de, se possível, me internar no manicômio para que eu seja interditada. Isto é real, isso não é fantasia, isso está sendo dito, etc, etc. Então, essas coisas são utilizadas como instrumentos para medir, para me testar, me irritar, me desestruturar. Então, se eu posso escolher, e hoje, quando eu olhei, eu me senti tão mal, ainda dizia assim, você vai sai da casa, você tem que sair da casa. Aí eu pensei, para que ponte eu vou? Para que viaduto eu vou? Mas depois eu falei, olha, calma, só procurei uma pessoa rápido para estar em contato, para entender que aquilo ali não era tão de verdade quanto parecia. Então, eu não quero e não vou mais. Eu escolhi, não quero. Calma, esse ataque... Foi a ferramenta que você teve na hora de melhor solução. Pronto, mas eu escolho que o meu advogado é a pessoa que vai, se você precisar tratar qualquer assunto, você vai tratar com o meu advogado e não mais comigo. Porque eu estou escolhendo viver, estar viva, porque senão eu vou morrer. Quem vai morrer sou eu. Esse ataque que você está sentindo, ele conta com o consentimento seu? Todos nós, quando somos atacados... Claro, eu ainda me sinto, poxa, ainda me aborreço, eu percebo que eu me aborreço. Então, se eu me aborreço, e aí eu vou neutralizar isso aí como? Não é ser essa pessoa que vai ler. E se tiver um comunicado, que faça o meu advogado, porque ele vai tratar de forma jurídica, porque não há entendimento, não há diálogo e não há nenhuma proposta verdadeiramente honesta. Não estamos falando do mundo do comportamento, nem do mundo de fora, nem do mundo da história, nem do mundo dos relacionamentos. Estamos falando de nossos pensamentos. Vamos seguir um pouquinho, que vem aí um parágrafo lindo, que é o 16. Ô, Ana, mas tem aquela coisa que Léo fala, que você, com a convivência, você vai aprender a manter a distância verdadeira, certa, para conviver com aquele tipo de coisa, para você não ficar ali batendo, dando murro em ponta de faca, né? Sim, mas se você pode neutralizar, não justificar, porque você... Não, até que você não seja capaz, até que você sinta essa indignação, até que eu me sinta ameaçada, até que eu sinta muito medo de tudo isso, mas é preciso que eu possa aproveitar toda esse conteúdo
emocional para olhar que ele está no meu controle. Como é que não é no meu controle, mas é na minha oportunidade, No no meu propósito de olhar para isso. Okay. Mas essa experiência, né? Viver essa experiência. Isso, olhar para a experiência. Como? Sem julgar, sem julgar, sem controle. Para poder perdoar. Eu entendo, eu vejo que não é a coisa que me aborrece, sou eu que dou a autoridade, o poder para esta coisa me aborrecer. Mas enquanto eu não estou treinada o bastante, a minha mente não está treinada o bastante, e eu ainda, derrapo nisso aí, então eu vou escolher não passar por esse caminho, senão eu vou derrapar. Isso é saudável. É uma defesa, na medida em que... Por que não? Eu não vou mais. É aquela história, você pega um trânsito infernal e fala assim, esse trânsito me estressa. Não é o trânsito que me estressa, é você que se estressa com o trânsito. É a mesma relação, né? No momento do trânsito, ou você pega o retorno e volta pela outra via, né? Ou você então aproveita o trânsito e vai ouvindo uma música, e vai conversando com alguém e tal. Mas nem sempre é possível amenizar. Nós temos é por isso que eu digo, eu ainda estou muito... A questão do perdão. Juliana, falei um pouquinho. Não, é que eu estava pensando aqui num outro aspecto, né? Nunca é no comportamento, mas eu estava pensando numa outra coisa. Por exemplo, no que a Kátia uma vez estava falando, né? De fato e pensamento. O que eu penso sobre o fato. Então, se a pessoa mandou um e-mail ameaçando interditar e tudo isso, né? E isso trouxe muita inquietação aqui dentro, né? Fervilhou aqui dentro, até nós aqui ouviu, deu um negocinho aqui no estômago, né? Como assim a pessoa toma uma atitude dessa, né? E até assim, só para considerar um pouco o outro fez isso por e-mail, não teve nem, né, a coisa de pegar, sei lá, um telefone, conversar pessoalmente, enfim, ou seja, a pessoa também já está no meio, isso é uma coisa. Agora, assim, se você como tivesse feito como você está dizendo agora, não vou ler mais o e-mail, quem lê é meu advogado e tal. Aí, olhando para o fato em si, para o que está acontecendo concreto, né? A pessoa mandou o e-mail, isso por si só não ameaça a sua, vamos dizer, a sua sanidade aí como esse ser funcional aí na sociedade, não é? O e-mail por si só. Então, assim, a ameaça real, até nesse mundo manifesto, por enquanto, não existe. Então, até isso é uma decisão sábia, eu não consigo lidar com isso, né? Não é algo que... Então, eu vou deixar o meu advogado lidar com isso, e até que isso seja uma ameaça real, ou seja, que eu vá ser mesmo interditada, e de repente é a hora que eu preciso fazer alguma coisa, mas até que isso aconteça, eu posso colocar... O que a gente vai falar foi, igual você falou, uma tampa mesmo. Vou tampar isso, por enquanto eu não consigo olhar para isso. E é essa gentileza que eu estou falando que você pode ter com você, né? Eu vou ser gentil comigo e olhar para isso e perceber que neste assunto eu ainda não consigo remexer. Então, neste momento, eu sou gentil comigo e falo, tá, esse assunto aqui ainda me dá medo, me dá raiva, me dá seja lá o que for. Mas eu não vou me exigir algo sobre-humano de mim neste momento. Eu acho que está fora das minhas condições, então eu não vou exigir isso. Eu só estou tomando conhecimento, eu estou colocando essa lição aqui, essa sala de aula, essa lição do perdão eu vou deixar para depois. Agora eu não quero. Quando eu falo da sanidade, da sanidade é com relação ao equilíbrio, é com relação à paz, à sua tranquilidade, porque existe uma constante, né? E aí não é fantasia, mas uma constante combate, desgaste, um desgaste contínuo disso, daquilo, assuntos, mas eu consigo enxergar que existe um propósito atrás disso. Tanto que os próprios e-mails não têm a finalidade de mandar uma mensagem, não. Eles servem apenas como instrumento para mostrar uma falsa ideia de que eu estou propiciando a você, a facilidade de você ver sua mãe, etc, etc. Então, eu hoje me recuso e escolho não mais abrir. Não mais, porque
Outro dia, uma amiga disse assim, olha aqui, eu fico admirada pela quantidade de problemas que você está tendo recentemente. Você está se mantendo tão íntegra e conseguindo, né, viver essa loucura de uma forma bastante sana, né? Então, eu falei, poxa, é verdade. Aí eu comecei a ficar preocupada. Poxa, será que eu já estou no extremo? Porque, de repente, isso me desgasta e eu começo a brigar. Isso desgasta tanto que o meu advogado, ele já renunciou, porque ele não aguenta, porque é um desgaste. Ele renunciou. Ele renunciou no pior momento. Então, aí eu fiquei sem ter alguém para me reportar. Aí eu falei, então pronto, então não vai ser ele. Ele não era tão bom assim, porque ele não teve compreensão. Então, de qualquer forma, ele não fez um bom trabalho. Ele levou meu dinheiro. Deixa eu ler isso aqui para você. Então, agora vem outra pessoa que vai ser melhor do que ele. Uhum. Talvez para eu não precisar matar, né? Chama o Augusto aí. Chama o Augusto aí. Cadê Augusto? Ju, Augusto sumiu. Podemos ir para o 16? Pode sim. Apenas dize ao Espírito Santo, decide por mim. E assim será feito. Pois as suas decisões são reflexos do que Deus conhece sobre ti, e nessa luz qualquer tipo de erro vem a ser impossível. Porque irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo que não podes conhecer, quando todo conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti. Aprende sobre a sua sabedoria e o seu amor e ensina a sua resposta a todos aqueles que se debatem no escuro, pois decides por ele e por ti mesmo. Às vezes é tanta insanidade, não é, Ju? É tanta insanidade que nós realmente podemos nos ver livre de qualquer tipo de pensamento a respeito da insanidade. E se pudermos lembrar dessa frase, decide por mim, uau, acabou. Decide por mim quem? Espírito Santo, né? Isso. Tá bem. Juliana. Oi? Oi? Be gentle to yourself, right? Oi? Just be gentle to yourself. Exatamente. Exatamente. Ser gentil, porque o exercício da gentileza começa aqui com a gente. E não necessariamente amar essa pessoa, porque esse é o nosso equívoco. A gente está tentando consertar alguma coisa na forma. Eu não preciso amar essa pessoa. Eu só preciso aceitar esse meu estado atual, é só. É só. E se for raiva, e se for medo, e se for... o que for. E essa é a decisão que não é por mim mesmo. Porque o julgamento, o ego, ele está sempre falando o que eu faço de errado. Toda vez que eu tiver aquela vozinha falando, não, eu deveria fazer tal, eu deveria fazer aquilo outro, eu deveria, não é a voz do Espírito Santo. Eu deveria, não é agora, né? E aquela história, o Ken sempre repete essa frase, o perdão nada faz. Né? Nada faz. O perdão nada faz, ele olha. Desmancha a ilusão. E não necessariamente vai desmanchar a raiva, só isso que a gente precisa entender. Não vai desmanchar a raiva. Eu posso escolher não ter que conviver com essas pessoas. Eu não sou obrigada. Pode, com certeza. É minha família. Eu não quero essa família. Eu tenho outra família. A família que eu escolhi, que eu elegi. Onde eu tenho uma irmã, onde eu tenho um irmão, onde eu tenho uma mãe, e acabou. Mas essas pessoas, eu escolho não. Eu não quero. Não são pessoas... Você não se agrada de alguns amigos? Pessoas alegres que trazem grandes momentos para você, né? Vocês preferem boas companhias sempre, não?
Você não quer aquelas pessoas que são invejosas, chatas e... Mas aí o curso fala de que há uma projeção, nós estamos sempre projetando o que temos dentro de nós. Por exemplo, eu não me lembro que existem pessoas invejosas. Eu não me lembro disso. Essa palavra inveja é uma coisa que, meu Deus, é uma coisa raríssima para mim na minha história de vida. Não, Deus tem inveja. Isso, minha mãe falava assim. Não, de alguém invejar você. As pessoas podem lhe invejar, mas eu não registrei isso na minha história. Mas isso é real. Mas isso existe. Você não conhece. Sim, mas enfim. Você pode negar, mas a isso nossa existe. Percepção está sempre esperando o que convida. Só reconhecemos aquilo que conhecemos. Você espera e convida, porque é o que você já tem por expectativa. enquanto, eu ainda continuo matando. Faltamos 5 minutos. Podemos avançar um pouquinho? Ou quer comentar alguma coisa, Ju? Não, pode ir para 17. E Deb? Não quer falar não, Deb? Tranquila, Ana, por enquanto. Augusto, podemos seguir? Eu só queria falar que é interessante observar, né? Estou matando, né, as pessoas com a minha mente e estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. À medida que você vai conseguindo se colocar, desculpa, tem umas pessoas mandando mensagem para mim, vocês vão escutar o barulho aí. À medida que você vai conseguindo observar, né, aceitar, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Quando você vai se colocando nessa postura de observador, é meio que você vai conseguindo começar a dar o seu passo para trás, e é onde você vai abrindo espaço, né, aquele espaço onde você consegue começar a entregar, né, pro Espírito Santo. É interessante, né? E também, Augusto, eu consigo perceber que quando eu estou nessa raiva, quantas outras pessoas também estão nessa raiva? E o quanto isso é comum a todos nós que estamos vivendo as experiências humanas. Então, eu não penso que eu tenho qualquer superioridade ou inferioridade na questão das emoções. As emoções, elas estão passando por quem está vivendo a sua experiência. Isso traz uma equanimidade a quem eu sou e o que o outro é também. Porque a gente não sente essa inculpabilidade, que é o que nós estamos lendo. A sua decisão, como que é o título? A decisão a favor da inculpabilidade. Então, à medida em que eu percebo essas coisas todas que não são tão agradáveis, mas, enfim, há uma decisão a favor da inculpabilidade? Decisão parcial, né? É duas coisas, né? Porque eu quero apontar no outro. Porque eu quero apontar no outro. E quando eu aponto isso, eu projeto. Eu estou sempre projetando. Esse mundo é de projeção. Mas no momento em que eu projeto, eu não estou julgando. Mas é inerente, nós temos corpo. Enquanto corpos, estamos projetando, não é assim? Olha, eu tenho procurado fazer coisas que me façam sentir passar bem. Sem culpa. Mas isso é errado, você não faça isso, não deseje isso. Não estou falando isso, estou lhe dizendo assim, que nós não somos diferentes. Isso que você sente, eu também sinto. Eu sei, todas as pessoas podem sentir. As pessoas dizem que sempre, não fale isso, você não deve falar isso. Né? Quando você deseja matar, mas eu não desejo matar às vezes eu desejo, fortemente eu paro, e aquilo é como se eu tivesse esse poder, e aquilo me desse uma certa tranquilidade. Eu desejo para esta pessoa um carcinoma invasivo, de último grau, e que ela consiga permanecer no sofrimento durante muito tempo. Olha como é interessante. Isso é um desejo. Eu escutei você falar isso. Uhum. Como eu devo aceitar essa frase que você está falando? Você não tem que aceitar. Não, eu estou ouvindo, está entrando pelo meu tipo. Você aceita? Qual é a reação que eu devo ter em relação a isso?
Pela Né? minha não sei, Não, não não, interessa. é totalmente independente de você, de qualquer um, é totalmente independente de mim mesmo. Né? Isso me incomoda? Se isso me incomoda, eu tenho que observar isso em mim. Tá bom. Para mim, Entende? isso me faz bem. Entende? E aceitar esse meu incômodo, essa minha palpitação, aceitar isso, Assusta você. observar isso e deixar. Né? Não agir nesse momento. Eu gosto Então, muito estou dando o de... meu exemplo. Eu só posso dar o meu exemplo de tudo. Claro, e esse é o meu, e isso me dá uma satisfação. Não é uma satisfação, não é masoquista, não é coisa, mas é real para mim. Digamos. Né? A necessidade de eliminar aquilo que faz mal. Eu gosto de lembrar de Aquilo faz Jesus mal. naquela fala dele, em que ele está passando por algum sofrimento que a gente não tem como avaliar se passou, se não passou, mas que ele disse, eles não sabem o que fazem. Não é? Com certeza. Então, o perdão é porque nós não sabemos de nada. Então, nós precisamos estar lembrando de que há um perdão quando nós não sabemos de nada, quando nós temos inveja, quando nós sentimos raiva, quando nós temos desejo de matar, porque tudo isso é olhar para o fato. Mas todo Era verdade que ele eliminar. Eu acho que é querer eliminar a projeção do seu Mas sofrimento. o nosso problema é que a gente acha que está fazendo sozinho no personagem. O personagem não consegue, o personagem não dá conta. Lembra, a gente está olhando essa lição aqui, está falando, pede ajuda, não sou eu. Não sou eu que vou conseguir fazer isso. Não é cada um de nós. Então, o personagem, né? O Marcos Schultz tem um áudio muito lindo que ele fala do Dalai Lama, ele fala como o Dalai Lama pode amar todos os seres. Ele está vendo a nação dele, o Tibete tem 2.000 habitantes, ele é exilado do próprio país. Ele está vendo a nação dele ser aniquilada, o povo dele sendo aniquilado. Ele declarou que ele não ia escolher o próximo Dalai Lama porque os chineses querem matar o próximo Dalai Lama. E aí o Marcos Schultz fala assim, e aí como esse ser consegue amar todos os seres? No personagem ele não tem condição nem de amar a si mesmo. Então a gente está tentando colocar o infinito dentro do finito, e não tem lugar. Então a gente está falando de, assim, eu não consigo porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro, mas claro que eu não consigo porque não sou eu. Eu não tenho essa capacidade sozinho, eu não tenho. E é isso que é o entregar, é isso que é Deus, me guia, me diga o que eu tenho que fazer, me fala o que eu tenho que dizer, me fala o que eu tenho que... Porque eu não sei. E isso a gente está tentando, dentro do personagem, dentro da minha historinha de vida, com a minha família, com os meus amigos, com a educação que eu recebi, com tudo isso que eu acho que é a minha história, que é o que eu sou, que resume quem eu sou, eu estou tentando abarcar isso que está acontecendo e colocar dentro disso. Não cabe. E aí, se a gente começa a olhar para o nosso próprio sofrimento, para a história, mas também, olha só o que aconteceu comigo. Gente, olha para esse mundo. Vai ter sempre um pior, sabe? Então, assim, se for por esse lado do que está acontecendo no manifesto, a gente vai se perder. Então, é sempre o que está acontecendo aqui dentro em relação ao que está acontecendo lá fora, porque é daqui para lá. E aí é isso. Então, é esse o nosso... de achar que a gente vai conseguir fazer isso sozinho, e a gente não vai. Graças a Deus, a gente não precisa. Ju, querida, felicíssima essa sua lembrança de que nós não vamos conseguir dar conta de nada disso sozinhos. E aí eu queria propor para nós podermos terminar lendo o 17, o 18 e o 19 seguidos, mesmo que depois nós possamos comentar no próximo estudo. Vamos considerar que ficamos no 16. E aí é muito bonito essa oração que vem, e aí então vai nos dar calma, vai nos dar um pouco de paz para podermos concluir o nosso estudo de hoje maravilhoso. Posso começar? Pode.
Augusto, tudo bem? Ele pode estar ausente. Ou não está ouvindo? Não, estou aqui, só que eu transformei a janela... Ah, aqui, pronto, consegui. Tudo bem. Então, vamos lá. Como é... e tem uma outra pessoa. Ah, sim. Cabreira. Sim. Oi, Cabreira. Tá ligado? Tá ligado. Então, vamos lá. Como é amável decidir todas as coisas através daquele cujo amor igual é dado a todos igualmente. Ele não deixa ninguém fora de ti. E assim, ele te dá o que é teu. Porque o teu Pai quer que tu o compartilhes com ele. Em todas as coisas, ser conduzido por ele e não reconsideres. Confia em que ele responderá rapidamente, seguramente e com amor, por todos aqueles que forem de qualquer forma tocados pela decisão. E todos o serão. Tomarias para ti a responsabilidade total de decidir o que pode trazer só o bem a todas as pessoas? Terias conhecimento disso? 18. Tu ensinastes a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. No entanto, permaneces em estreita comunicação com ele e com tudo que está dentro dele, assim como está dentro de ti. Desaprende o isolamento através da sua orientação amorosa e aprende sobre toda a comunicação feliz que puseste fora, mas não poderias perder. 19. Sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na sua presença em ti e dize a ti mesmo isto e apenas isto. Ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. Então, deixa que ele te ensine em quietude como perceber a tua inculpabilidade, que já está presente. A sua decisão foi muito sábia, porque se nós não sabemos, então a gente deixa aqui para quem sabe. Pois é. E assim avançamos 5 minutinhos no horário. Peço desculpas. Não tem problema. Lá na nossa reunião, às vezes acontece também. Mas é muito bom isso, é muito bom, porque eu acho que